refúgio. Fala aqui, nós vamos ler, junto com os irmãos, algo que acontecia, no meio do povo de Israel. Havia muitas injustiças, muitas coisas que aconteciam lá, certamente desagradava aos olhos de Deus. Então Deus fala com Moisés, que estava na liderança daquela multidão, e Deus ordena a Moisés então a fazer 6 cidades em locais diferentes, e essa cidade seria a cidade de refúgio. E nós vamos entender o porquê. Nada é por acaso, nada acontece por mera coincidência. Deus, irmão, na sua magnitude, da sua grandeza, Ele sempre aponta, algo que estava lá na frente para acontecer. E nós vamos entender isso, compreender isso, porque o prazer de Deus, como nós já falamos e sabemos, que sempre foi, de estar com o ser humano. Sempre foi. Ele tem prazer em estar junto de nós. Deus, a Bíblia fala que no começo, quando Ele criou o homem, sempre na tardezinha, quando a virada do dia, diz a Bíblia, Deus estava ali falando com Adão, e Adão falava com Deus livremente. Olha que coisa gloriosa. Mas depois que veio o pecado, e o pecado significa a separação, do ser humano com Deus. Mas Deus, já na sua ciência, Ele já preparou, Ele já colocou, Ele formalizou algo que viria lá na frente para a salvação daqueles que se submetem a Ele, aqueles que querem a salvação. Então Deus preparou um plano, ao qual muitos não entendiam. E os irmãos sabem que aí, até mesmo a igreja, até mesmo ficou oculta, até mesmo dos profetas. Nem os profetas sabiam sobre a igreja, mas estava no plano de Deus. E a igreja quem é? Somos eu e você. Amém? A igreja somos nós, não é as 4 paredes do templo, mas realmente, individual, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando estamos reunidos, nós somos a igreja de Cristo. Amém? Ô glória! Você crê? Aplaude ao Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Muito bem, eu gostaria então de ler com os irmãos o livro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Glórias a ti, Deus. Louvado seja o nome. A partir do versículo 9. Lucas, capítulo 35, a partir do versículo 9. Como diz o nosso irmão Prefeito Romar, quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu vou também. Vamos esperar que todos achem então. Números, capítulo 35, a partir do versículo 9. É uma passagem, irmão, que é maravilhosa, sabe? Por quê, irmão? Porque Deus não quer deixar ninguém de fora. Deus se preocupa conosco. Deus sempre se preocupou com a humanidade. E Deus sempre criou estratégia, plano, para que o ser humano pudesse encontrar em Deus o refúgio. Então nós vamos ver esta passagem aqui, no livro de Números, capítulo 35, a partir do versículo 9. Todos acharam? Amém. Então diz lá, vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vós estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali
se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro, e estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 cidades dareis daquém do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã. Cidade de refúgio serão de refúgio estas cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma alma por erro. Porém, se ferir com instrumento de ferro e morrer o homicida, certamente o homicida morrerá. Ou, se ferir com a pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, o homicida certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ela alguma causa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fazer cair alguma pedra sem ouvir, de que possa morrer e ela morrer, ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal. Então, a congregação julgará entre o feridor e entre o vingador de sangue, segundo esta lei. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ele ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Versículo 28. Pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Os irmãos, fecha a sua Bíblia. Oramos. Amado e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e nesta noite o Senhor venha nos guiar. Guia-nos, ó Pai, nos verdes pastos, nas águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Guia-nos, ó Deus, nas veredas da justiça, e faz-nos, ó Deus, compreender o plano maravilhoso ao qual o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Amados irmãos, podeis tomar o vosso assento, podeis aplaudir e glorificar e exaltar a esse Deus maravilhoso. Então nós vimos aqui, irmãos, nesta passagem, que Deus, Ele prepara, atenção aqui, amados, olha só que coisa maravilhosa. Ele prepara 6 cidades. Deus fala, quando atravessardes o Jordão, vocês vão preparar cidades, ao qual será cidade de refúgio. E essa cidade de refúgio, irmão, seria para aqueles que, sem causa, feriu ou matou alguém sem querer. Então, ele fugia do familiar que queria vingança. É interessante que essa pessoa, se chegava, entrava dentro da cidade,
Aquele que perseguia podia chegar até a porta da cidade, mas não podia fazer mais nada com aquela pessoa quando ela estivesse dentro daquela cidade. Era cidade de refúgio, até que ela fosse julgada, para ver se realmente se foi intencional ou não. Isso Deus colocou, irmão. Então é interessante aqui, né, que nesse capítulo eram locais instituídos por Deus, né, em leis dadas a Moisés, irmão, para proteger as pessoas que cometessem homicídio acidental, impedindo que fosse morta injustamente pelo vingador de sangue da família da vítima. O acusado ficava seguro no local até um julgamento justo e imparcial. Então nós devemos, irmão, entender que é interessante o que Deus planeja aqui, o que Deus coloca aqui. E Deus, ele pede para Moisés repetir. Se realmente a pessoa for intencional, se ela feriu com ferro, se feriu, né, com pedra ou com pau, e ela realmente quisesse matar, ficava à disposição, né, do inquisitor, né, da família para o matar. Era bíblico, não seria punido. Mas se a pessoa, por outrora, né, numa discussão, empurrou e a pessoa caiu, bateu com a cabeça na pedra, morreu, a pessoa que vinha para matar, essa pessoa viu que ela fez sem querer, não era a intenção dela de matar. A Bíblia diz que ela então corria para onde? Para a cidade de refúgio. E quando ela entrava nessa cidade de refúgio, a pessoa não podia tocar nela. Algo interessante. Mas por que tudo isso, irmão? Nós vamos ver na continuidade, né, aqui. A Bíblia diz aqui, amados, uma observação eu coloquei, que deveria ficar nessa cidade até a morte do sacerdote. Depois da morte do sacerdote, ela voltaria para a sua cidade livremente. Veja bem, quando o sacerdote estava naquela cidade, pois era uma cidade levítica, ele ungia aquela pessoa. A pessoa era inocente, ela ficava aguardando o julgamento, né? Porque ela era inocente. O povo ia julgar, mas se outrora o sacerdote morresse, aquela pessoa estava livre para voltar para a sua cidade. E é interessante que a palavra de Deus, irmão, no Salmo, capítulo 46, o verso 1, eu gosto muito dessa passagem, que diz ali: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou que as montanhas vão para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a morada do Altíssimo. Amém? Oh glória, aleluia. Irmão, veja, Deus, Ele é o nosso refúgio. Aleluia, é verdade. Mas por que Deus criou essa cidade? Para que a injustiça não fosse cometida. Então nós olhando aqui, irmão, olhando para a vida espiritual, podemos aplicar que Jesus Cristo é uma representação dessa cidade de refúgio, visto como um abrigo seguro para onde os pecadores arrependidos correm em busca do perdão, da misericórdia, da libertação da culpa e proteção contra a condenação. Nós notamos aqui, irmão, um ponto espiritual. Por isso que a igreja, que ela é a noiva de Cristo, que somos todos nós, ela oferece o que? Acolhimento, restauração, proteção para as pessoas que estão vulneráveis, sofrendo abuso ou passando por crises e vícios. Por isso que a igreja aqui, irmão, nós somos a noiva de Cristo, nós temos que ser acolhedores. Amém? No livro de Colossenses, no capítulo 3 e o verso 3, nós vemos lá no Novo Testamento, quando Paulo, ele coloca aqui para os irmãos de Colossos, né, colocando uma passagem ao qual se refere a este assunto, a esse mesmo assunto,
no capítulo 13, o verso 3. Ele diz ali: porque já estáis morto, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por quê, irmão? Estamos mortos para o mundo, nossos pecados em Cristo foram perdoados, e a nossa vida está escondida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Porque não pelos nossos erros. A Bíblia diz que no passado nós éramos cegos, nós éramos homicidas, nós éramos tantas e tantas coisas que este mundo nos subjugou. Nós estávamos perdidos, o mundo estava nos condenando, e nós, por mais que nós lutássemos, nós íamos perder, nós não tínhamos chance. Foi aí que Cristo veio e tomou o nosso lugar. Por isso que nós usamos hoje a misericórdia de Deus. Por isso que a palavra graça significa favor não merecido. Nós não merecíamos, mas nós precisávamos do perdão de Deus. Oh, glória! E é por isso, irmão, que a noiva de Cristo, nós temos que ser parecidos com Cristo. Muitas vezes, irmão, encontramos pessoas vulneráveis, pessoas machucadas, pessoas, muitas vezes ali espiritualmente falando, que estão condenadas. O que a igreja deve te fazer? Para ti não ter mais jeito, tu não tem mais, não, resta ainda uma oportunidade. Jesus Cristo morreu no teu lugar. Há refúgio em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos acolhidos no Senhor. Deus nos chamou não pelos nossos méritos, não porque nós éramos bonzinhos, que nós isso, não, foi pela grande misericórdia de Deus. Deus nos chamou pela sua grande misericórdia. Aleluia. No livro de aos Hebreus também, no capítulo 6, e o versículo 18, novamente o escritor aqui se refere nesse sentido, e os irmãos vão ver que a palavra de Deus vai entrando numa concordância tremenda. Hebreus capítulo 6, o verso 18. Por quê? Capítulo 6, verso 18. Porque a palavra de Deus é gloriosa, vamos dizer assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós compreendemos então aqui, amados, que a palavra de Deus nos remete a este ponto, que Deus, primeira coisa, Deus não mente, Ele é fiel. E Ele diz aqui: tenhamos a firme consolação, nós que nós que temos colocado o nosso refúgio em esperança no propósito de Cristo, pois Jesus Cristo, Ele é o nosso sacerdote, que nos libertou através da sua morte. Quando Cristo morreu, quando Ele morreu, pagando o nosso pecado foi apagado. Ele nos livrou da condenação e da morte. Ele é o caminho que nos conduz ao céu. Ele continua dizendo lá em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. É diferente, irmão. Quando Deus estabelece, Ele cria pontos aonde nós podemos nos salvar. Nós vimos que essa
fiz, não foi por querer. Ela tinha uma chance. Ela queria o perdão. Ela entrava nessa cidade. Mas a lei era, ela não podia sair de dentro daquela cidade. Dentro daquela cidade era o refúgio, era a salvação. Ninguém podia tocar nela. Mas se outrora ela quisesse sair daquela cidade, o opressor poderia tirar a sua vida. Mas ela tinha que permanecer ali, com a bênção do sacerdote, esperando o momento certo. A Bíblia diz lá, nós lemos lá no livro de Números, que quando o sacerdote morresse, aquela pessoa estava livre. Irmão, nós estávamos presos, nós estávamos condenados, não havia perdão. Mas quando nós corremos até Jesus, nós encontramos em Jesus o refúgio verdadeiro, e Ele nos abraçou. Ele não nos condenou, Ele não atira em nosso rosto que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis. Pelo contrário, Ele sempre dá oportunidade para nós. E nós vimos isso de várias e várias maneiras, como aquela mulher que pegaram ela em flagrante de adultério. O que acontece ali? A Bíblia diz que muitos pegaram pedra para tirar sobre ela. E Jesus escrevia no chão, e disseram: mestre, pela lei, esta mulher tem que morrer apedrejada, e tu, pois, o que dizes? E Jesus falou: o quê? Quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que desde o maior ao menor, que estavam com aquela pedra na mão, foram largando devagarinho. E Jesus disse: mulher, que deu teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: não, Senhor. E Jesus disse o quê? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Oh, glória! Deus ama cada um de nós. Deus dá oportunidade para nós. Aleluia! Pela lei ela deveria ser morta, mas Jesus dá oportunidade, irmão. Deus está dando oportunidade para mim. Deus está dando oportunidade para nós. Quando vemos alguém, irmão, machucado, vamos jogar pedra? Não. Jesus Cristo dá oportunidade. Por quê? Porque um dia nós entramos nessa cidade de refúgio e nele encontramos o verdadeiro refúgio. Então Ele continua dizendo: